Oi, primeiro A, primeiro B, primeiro C, tá tudo bem com vocês? Estão conseguindo entender as videoaulas? Se não conseguirem, manda dúvidas, sugestões, críticas construtivas, tá? Que para a gente continuar aprimorando as nossas aulas, tá? Então, hoje nós vamos começar a última aula da nossa apostila 1. Vamos falar um pouquinho a respeito da configuração eletrônica dos íons e é parecido com a configuração eletrônica dos átomos, só que nós temos que colocar quando ganhou, quando perdeu elétrons e no diagrama de Linus-Pauling. Então, vamos começar a nossa videoaula. Espero que dê tudo certo. Vamos lá. Então, essa aula é destinada aos alunos da primeira série do ensino médio do Colégio Conquista e o assunto que a gente vai falar é sobre a distribuição eletrônica dos íons. A página da apostila é 229, a aula 18, sobre aula de Química e distribuição eletrônica dos íons. Bom, quando a gente fala a respeito de íons, a primeira coisa que nós temos que destacar é o que é um íon. Bom, um íon nada mais é do que um átomo que foi eletricamente carregado. Esse átomo ele pode ser tanto positivo como ele pode ser negativo. E o que vai estabelecer se é positivo ou se é negativo é se ele perdeu ou se ele ganhou elétrons. Quando ele perde elétrons, ele vira um cátion. E quando ele ganha elétrons, ele vira um ânion. Sendo um cátion, ele pode ser um cátion monovalente, bivalente ou trivalente. Então, o cátion é sempre quando ele perde elétrons. E um ânion é quando ele ganha elétrons. Então, o cátion perde elétrons, ânion ganha elétrons. Então, quando ele perde elétrons, eu tenho que exemplificar essa perda de elétrons no diagrama de Linus-Pauling. E se ele ganha elétrons, eu também tenho que indicar no diagrama de Linus-Pauling. Então, esse ganho ou essa perda de elétrons, onde que eu vou acrescentar, onde que eu vou retirar esse elétron? No último subnível do diagrama de Linus-Pauling. Quem que é o último subnível? É a última camada e não é o subnível mais energético. Tem que prestar atenção nesse detalhe. Então, sempre que a gente fala a respeito de ganho ou perda de elétrons, quando nós formos comparar com o diagrama de Linus-Pauling, o que vai acontecer? Eu vou relacionar com o último subnível da última camada. Então, olha lá o que está escrito aqui em azul. Para obter a distribuição eletrônica de um íon, deve-se retirar os elétrons que foram perdidos ou acrescentar os elétrons que foram ganhos, a partir do nível e do subnível, presta atenção nessa parte, mais externo do átomo no estado fundamental. Então, essa parte que está em azul, ele está reforçando que eu vou retirar ou acrescentar da última camada e do último subnível. Então, vamos ver um exemplo a respeito disso. O que ele está falando nesse exemplo? Que ele tem o átomo de ferro. Esse átomo de ferro, ele tem um número atômico igual a 26. E ele tem a seguinte configuração eletrônica. Olha lá como que é a configuração. 1s2, 2s2, 2p100, 3s2, 3p100, 4s2 e, por último, o 3d6. Bom, essa distribuição eletrônica é de quem? É do átomo neutro, ou seja, ele não ganhou e nem perdeu nenhum elétron. Então, olha aqui, como que vai ficar a distribuição através de camadas? Então, nas camadas, eu tenho a camada K, que é igual a 2, a camada L, que é igual a 8, a camada M, que é igual a 14, e a camada N, que é igual a 2. Então, todas essas camadas, elas estão relacionadas
com o diagrama em subníveis. O que eu fiz para achar essas camadas? Eu só somei a quantidade de elétrons. O que ele está falando aqui na linha de baixo? Quando representarmos essa configuração eletrônica, olha aqui, ó, do cátion Fe2+, o que significa esse cátion Fe2+? Significa que ele perdeu 2 elétrons, tá? Temos que retirar os elétrons da camada mais externa. Quem que é a camada mais externa? A camada mais externa é o 3D6? Não. O 3D6 é o subnível, é o último subnível. A camada mais externa, quem que é? O 4S2, ok? Então, quando eu for retirar esse elétron, da onde que eu vou retirar? Do 4S2. Então, como que vai ficar a configuração? Olha aqui, ó, se vocês forem comparar o diagrama de cima com o diagrama de baixo, vocês vão perceber que aqui não tem o 4S2. Isso significa que ele perdeu 2 elétrons. Então, como que vai ficar a nova configuração? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 e 3D6. Ok? Então, essa configuração é a configuração de quem? Do F2+. Se é a configuração do F2+, nós temos que prestar atenção para não retirar do subnível mais energético, e sim do último subnível. Tudo bem, pessoal? Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho o átomo de alumínio. O átomo de alumínio, ele tem um número atômico igual a 13 e o símbolo dele é Al. Então, aqui eu tenho a distribuição do átomo, ok? Se eu tenho a distribuição do átomo, o que eu vou pegar? Vou pegar o número atômico 13 e vou distribuir nas camadas. Então, como que vai ficar? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 e 3P1. Somando, vai ficar 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 1, 13. Bom, está tudo distribuído, ok? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou fazer com o íon de alumínio. Aqui, o que ele é? Ele está falando que é um cátion trivalente. Se ele é um cátion trivalente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 3 elétrons e eu vou retirar da última camada. Se eu vou retirar da última camada, eu começo retirando de quem? Eu começo retirando do último subnível. Bom, então o que eu vou fazer? Olha lá, coloquei o 1S2, o 2S2 e o 2P6. Se eu coloquei um S2, o 2S2 e o 2P6, bom, quando eu retiro o primeiro elétron, de quem que eu vou retirar? Eu vou tirar do 3S2 ou do 3P1? Bom, eu vou tirar do 3P1 primeiro. Então, tirei o 3P1. Então, mas não foi a quantidade de elétrons suficientes, porque aqui no exemplo ele está falando que precisa retirar 3 elétrons. Se precisa retirar 3 elétrons e no último subnível só tem 1, não tem como ficar só com o subnível 3P1. Então, o que eu faço? Eu vou para o próximo. Quem que é o próximo? O 3S2. Então, quando eu retiro os elétrons do 3S2 e do 3P1, somando os dois, eu percebo que chegou a 3 elétrons. Então, nesse caso, eu não retiro apenas o 3P1, eu retiro o 3P1 e o 3S2. Então, aqui eu vou ter que retirar 2 subníveis, que é o 3P1 e o 3S2. Então, aí, por isso que aqui só ficou o 1S2, o 2S2 e o 2P3, 2P6. Então, o que dita a respeito da carga é o valor da quantidade de elétrons que eu tenho que retirar. Então, se eu precisar
retirar 2 subníveis, eu vou retirar esses 2 subníveis. Se tivesse mais um, eu também iria retirar o próximo subnível. Então, eu vou ordem por ordem, um por um. Tiro o último subnível da última camada, depois eu vou para o próximo e depois para o próximo. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Ficou bem claro a respeito da onde que eu retiro? Qual é a ordem? Então, primeiro, recapitulando, eu tiro do último subnível e depois eu vou para o próximo até chegar no valor da carga. Tudo bem? Então, vamos lá. O que eu vou pedir para vocês fazerem? Vocês vão ler a página 49 e 50 do livro-texto que fala a respeito dessa matéria. E vão resolver o exercício 2 que está na apostila, na página 229. Se tiver dúvidas, sugestões, pode encaminhar. Dúvidas, primeiro médio, conquistaanglo.com.br. E na próxima aula, nós vamos corrigir o exercício 2, além de resolver a atividade. É importante, pessoal, que vocês assistam a videoaula sobre a explicação, assistam a videoaula da correção dos exercícios e resolvam o exercício no plural com seriedade. Então, destine um tempo para vocês criarem uma rotina de estudo. E na próxima aula, nós vamos retomar corrigindo o exercício número 2. Tá bom? Então, pessoal, até a próxima aula e espero que dê tudo certo aí para vocês, tá bom? Tchau, tudo de bom.